Boa tarde, eu me chamo Pamela Magalhães e sou bolsista com a PESPA, da Universidade do Estado do Pará. E nosso projeto apresenta um sistema inteligente para diagnóstico precoce do câncer de colo de útero, uma abordagem Smart Health. Nós somos duas bolsistas, a Yumi Pimentel Faria e eu, Pamela Cristina Magalhães dos Santos. Temos 3 voluntários na pesquisa, Gabriela Medeiros Staldo, Agatha Souza Teixeira, João Vitor Jacques de Souza e temos a orientadora, a doutora Marta de Oliveira Barreiros. A nossa instituição de fomento é a Universidade do Estado do Pará. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer cervical, ele foi a quarta principal causa de morte por câncer em mulheres, sendo seu número 9,7 a cada 100 mil óbitos. E na região norte, a primeira entre as regiões com mais índice de morte de câncer de colo de útero, segundo a pesquisa de 2023. Porém, ele é altamente evitável, pois ele possui um diagnóstico precoce que pode ser feito via análise de células do exame de Papa Nicolau, e a utilização da inteligência artificial começou a obter um avanço promissor com estudos desenvolvendo redes neurais, as CNNs, para diagnosticar o câncer de colo de útero. Um dos estudos do Aloquá, publicado em 2022, ele estabelece uma classificação de câncer cervical utilizando as redes neurais convolucionais, CNN, e aprendizado de máquina extrema. Além do Alaquali, desenvolveu-se também um framework DeepServe, desenvolvido por Raman et al. Em 2021, utilizando imagens da base PSICA-MED para classificar as células cervicais com uma alta precisão. E, com base em pesquisas anteriores, criou-se a VGG-MOD como resultado de nossas pesquisas. É uma arquitetura de rede neural, CNN, para classificar a lesão cervical em 5 categorias. E ela obteve um desempenho muito satisfatório, com acurácia de até 91%. E ele foi posteriormente integrado a um protótipo de sistema web que mostrou ser uma solução viável para digitalização e uso clínico. Olá, me chamo Yumi Pimentel, sou uma das bolsistas e vou falar sobre os objetivos. De maneira geral, a nossa pesquisa buscou desenvolver um sistema inteligente baseado em técnicas de aprendizado de máquina e tecnologias de comunicação avançadas. Isso foi utilizado para auxiliar na detecção precoce de câncer de colo de útero. Os objetivos específicos podem ser listados. Primeiro é montar um banco de dados para análise nas fases de triagem e exames clínicos, implementar um algoritmo para detecção precoce de câncer de colo de útero em imagens citológicas usando redes neurais convolucionais, avaliar o desempenho do algoritmo de detecção automática de câncer de colo de útero e, por último, criar uma aplicação web para processar de maneira online as imagens do câncer de colo de útero. Agora, passando para os materiais e métodos utilizados na nossa pesquisa, vamos iniciar pela base de dados e tratamento de dados. Nossa pesquisa se caracteriza como uma pesquisa experimental. Isso porque ela é focada na identificação de câncer cervical por meio de análise de imagens de Papa Nicolau, utilizando algoritmos de CNN. Em relação à base de dados que foi utilizada, foi o SpeakMed, disponível de maneira online no Kingo. E nessa base de dados tem um total de 4.068 imagens, das quais nós utilizamos 2.257. E essas imagens estão distribuídas em 5 categorias, no caso são as nossas classes. A primeira, a de ceratótica, apresenta ceratinização anormal e prematura, associadas ao HPV. A segunda célula, a coelocitótica, são células escamosas alteradas associadas ao HPV, caracterizadas por cavidades perinuclear claras e núcleos aumentados e hipercromáticos. A terceira é a metaplásica, e essa célula resulta da transformação do epitélio glandular em escamoso, com citoplasma espesso e eosinofílico e núcleos aumentados. Elas são relacionadas a fatores fisiológicos ou irritações crônicas. A quarta é a parabasal, que são células escamosas e imaturas, menores do epitélio vaginal, com citoplasma cianofílico e núcleo grande e vesicular. E por último é a superficial intermediária, que são células mais comuns no esfregaço cervico-vaginal. Elas têm um formato plano, um citoplasma abundante e um núcleo vesicular ou piquinótico, e a sua predominância varia conforme fatores hormonais. Dessas classes foram divididas as imagens para treino e teste, onde as disceratóticas têm um total de 406 imagens para treino e 27 para teste,
As coilocitóticas têm um total de 413 imagens para treino e 29 para teste. As metaplásicas têm 382 imagens para treino e 33 para teste. As parabasais têm 394 imagens para treino e 13 para teste. E por último, as superficiais intermediárias têm 416 imagens para treino e de 15 para teste. Ainda se tratando da base de dados, foi utilizado parâmetros para todos os algoritmos em relação à pesquisa. Para reduzir o overfit e melhorar a generalização, nós congelamos as 10 primeiras camadas da rede e ajustamos apenas as finais. Todos os modelos foram treinados por 80 épocas com função de perda de entropia cruzada e categórica, com branch sizes de 16 e otimizador ADGRAD, com taxa de aprendizado inicial de 0,001 e reduzidas pela metade após essas 10 épocas, sem melhoria na validação, até o mínimo de 0,0001. Falando um pouco agora sobre as métricas de avaliação utilizadas, inicia-se pela matriz confusão, na qual quantifica os acertos e erros em 4 categorias, essas sendo verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos e falsos negativos. E com base nesses dados foram calculadas outras métricas, que é a acurácia, que busca a proporção total de previsões corretas, a precisão, que é a proporção de previsões positivas que eram realmente corretas, o recal, que é a capacidade de identificar todos os casos positivos relevantes, o F1 score, que é a medida harmônica entre a precisão e o recal. Agora, passando para o algoritmo desenvolvido ao longo da nossa pesquisa, vamos explicar sobre ele. Ele é um algoritmo baseado na família VGG e possui 7 camadas de convolução, 4 camadas de maxi-pooling e 2 de branch normalization. Todas as imagens de entrada foram redimensionadas para o tamanho 244 por 244, com 3 canais de cores RGB. Agora, iniciando para os blocos do nosso modelo, o primeiro bloco inicia com 2 camadas de Conv 2D, tendo 16 filtros. E essa camada ela é responsável pela extração inicial da borda e textura. Seguido dela vem a camada de Branch Normalization, na qual faz a normalização dos lotes e estabiliza o aprendizado. Isso ajustando a distribuição dos dados em cada camada. Após essa vem o maxi-pooling 2D, e essa camada é responsável por reduzir as dimensões das imagens, mantendo as informações mais relevantes. E por último, dropout de 0,2, que desativa aleatoriamente 20% dos neurônios durante o treinamento, e isso faz evitar o sobreajuste, no caso o overfitting, e melhora a capacidade de generalização do modelo. A segunda camada repete a estrutura da primeira, e apenas a mudança nessa camada é o número de filtros, que passa a ser 32. A terceira camada possui 3 camadas Conv 2D com 64 filtros e finaliza com maxi-pooling 2D. Após a extração de características dessas camadas, foi aplicado o global maxi-pooling 2D, e isso faz transformar os mapas de características em vetores unidimensionais, mantendo apenas os valores mais representativos de cada filtro aplicado. Após isso, vem uma camada densa de 64 com ativação da ReLU, e essa camada atua como interpretadora das características extraídas. Depois vem uma camada de Branch Normalization e Dropout de 0,5, e essas combinações formam padrões de decisão. A camada de saída utiliza Softmax, um número de neurônios igual ao das classes, ou seja, 5, e ela é responsável por gerar as probabilidades de classificação para cada tipo de célula. Falando agora em relação ao nosso sistema web, ele teve, como resultados ali os fluxos do sistema, a qual consiste inicialmente no upload da imagem, seguido pelo processamento do modelo de CNN no servidor, e após esse processamento tem o retorno da classificação para o médico. De front-end, temos ali o React e Tailwind, e de back-end temos Fast API com banco de dados integrado. Bom, sobre os resultados, a arquitetura proposta ela demonstra um desempenho significativo na classificação das 5 categorias. Ela atingiu 91% de acurácia geral, sendo os valores de precisão por classe 91% para diceratôtica, 84% para colorfitótica, 90% para metaplástica, 93%
para parabassal e 98% para superficial intermediária. As métricas de recal alçaram 93, 85, 88, 99 e 89, respectivamente, enquanto o F1 score variou de 85 até 96% na classificação das células. O algoritmo se mostrou muito eficiente em distinguir as células de risco em comparação às células normal ou de baixo risco, como a parabassal e a superficial intermediária, o que reforça o seu potencial de aplicação clínica. Porém, ele também apresentou alguma inconsistência na distinção entre as classes metaplástica e superficial intermediária, como demonstrado na matriz ao lado, na figura 1. Esse é um problema recorrente na classificação de células cervicais, pois ele é devido ao desbalanceamento de dados e à similaridade entre os rótulos. Apesar disso, as alterações realizadas no modelo apresentaram um desempenho melhor do que os propostos até o momento, o que nos fez avançar para a próxima fase, que foi a integração dele com uma plataforma web. O sistema web desenvolvido, ele integra 3 principais módulos do sistema, que é a gestão de paciente com cadastro, atualização de dados e armazenamento dos dados, além da análise de imagem desses pacientes. A análise de dados, ela é feita automaticamente, como ilustrado na figura ao lado. O médico seleciona um paciente e ele adiciona o upload de uma imagem de Papa Nicolau e pressiona em anexar a imagem. E quando ele pressionar, a imagem será enviada para análise e o algoritmo irá classificar essa imagem de acordo com classificações previamente treinadas e devolver o resultado da análise na parte de resultado da análise. Esse protótipo, ele foi muito promissor, pois ele estabelece uma conexão muito simples e oferece aos profissionais de saúde uma ferramenta funcional e segura para o gerenciamento clínico. Este estudo propôs uma arquitetura de rede neural para análise de células cervicais em imagens de Papa Nicolau, classificando as 5 diferentes estágios da doença. O modelo VGGMOD, ele demonstrou um desempenho promissor, particularmente em estágios mais avançados do câncer, e posteriormente foi integrado em uma interface médica para se tornar um auxiliar prático e fácil na área da saúde. Os resultados, eles evidenciaram um potencial na inteligência artificial, como apoio na detecção precoce do câncer cervical. E como perspectivas futuras, sugere-se a melhoria da arquitetura para um resultado mais preciso e a ampliação do banco de dados, pois foi um gargalo nos nossos estudos. A falta de um banco de dados adequado e a falta de acesso a pacientes. Além disso, a incorporação de novas funcionalidades para o nosso protótipo web integrado. Ao longo da nossa pesquisa, nós desenvolvemos vários produtos que foram as publicações. O primeiro é a publicação de um artigo com o tema Classificação de risco de câncer de colo de útero usando algoritmos de aprendizado de máquina. Esse foi publicado na 12ª Semana Acadêmica da Universidade do Estado do Pará e também, através dele, foi apresentado um banner, também na 12ª Semana Acadêmica da Universidade do Estado do Pará. Após isso, houve a publicação de um artigo na revista digital Acervo Saúde, e o tema é o uso de redes neurais convolucionais para a classificação de câncer cervical com imagens citológicas de Papa Nicolau. Em seguida, também teve a publicação de um resumo com o tema de diagnóstico inteligente de câncer de colo de útero, protótipo de apoio à decisão clínica com coposcopia, no 2º Congresso Amazônico de Medicina e Inovação em Saúde. E, por último, também a publicação do artigo Protótipo de um sistema web para classificação de exames citológicos de Papa Nicolau, que vai ser publicado na 13ª Semana Acadêmica da Universidade do Estado do Pará, e também ele vai ser acompanhado de uma apresentação de banner. E aqui estão as nossas referências. Agradeço a atenção de todos. Boa tarde.